Eduardo Bolsonaro racha o PL. A gente tem um partido de extrema-direita rachado, nós temos uma militância de extrema-direita absolutamente no limbo, nós temos problemas que vão se avolumando envolvendo o campo do lado de lá. E o que a gente tem que fazer, gente? A gente tem que aplaudir. A gente tem que aplaudir, a gente tem que deixar tudo rolar. É basicamente jogar com bola parada. É essa a situação em que nós estamos. O Eduardo tá dando chilique por conta de dinheiro. Briguem desgraçados, é exatamente sobre isso. É exatamente sobre isso. Sóstenes Cavalcante foi lá mandar recado do pai pro Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. O pai quer que ele calhe a boca. Pai e filho estão brigando, estão protagonizando. E é o que o Reinaldo Azevedo escreve em sua coluna. Lula deve agradecer aos inimigos, porque eles criam a situação propícia para uma vitória em 26. Os inimigos não sabem o que fazer com Lula. Gente, a extrema-direita não sabe o que fazer com a esquerda. A extrema-direita vive uma relação muito curiosa com o nosso campo político, porque eles nos odeiam, estigmatizam a gente falando que nós somos comunistas, que nós queremos acabar com a sociedade, que a gente quer acabar com todas as premissas de um bem viver, a gente quer acabar com as estruturas, a gente quer acabar com o sistema econômico, a gente quer acabar com tudo. A gente é basicamente um demônio na formação ideológica de um direitista. Nós somos pessoas que vamos acabar com tudo que está montado ali e que não vai ter chance de reversão, não vai ter chance de voltar atrás, não vai ter chance de recuperar aquilo que foi. É isso que nós somos na cabeça do direitista médio, principalmente o cara que acredita não estou falando do Bolsonaro, mas estou falando do cara que acredita no Bolsonaro. Nós somos um monstro, como eu falei para vocês ao longo da semana. O monstro que nós falamos a respeito da extrema-direita, nós projetamos isso no outro. E a realidade qual que é? Eles são a monstruosidade. Eles começam a destruir as coisas entre si. Eles começam a colocar a sociedade em perigo. Eles fazem esse trabalho sujo, esse trabalho imundo de colocar a sociedade em risco. Eles fazem isso. A gente rigorosamente não precisa fazer nada. A gente rigorosamente não precisa fazer nada. Não precisa fazer absolutamente nada. A gente pode ficar tranquilo, sossegado. Jogar parado. Nós podemos fazer esse tipo de coisa. E não acontece nada. E não acontece, eles vão se destruindo. A pauta mais clara que mostra que a extrema-direita vai para o buraco é o aquecimento global. Não é que eles contrapõem o aquecimento global com uma outra tese. Não é que eles possuem uma criatividade para tentar enganar a população com outra coisa. Não, eles falam que é mentira. Eles vão para a negação pura e simples. E eles não têm resposta para isso. Não há o que fazer. Na opinião dessas pessoas. Eles simplesmente vão deixando as coisas se colocarem dessa forma. É surpreendente o que a extrema-direita faz, gente. É surpreendente. Eles colocam o país todo em risco fazendo isso. Colocam o país todo em risco fazendo essas pataquadas. Não tem como salvar, gente. Não tem como salvar, não tem como ir atrás. Não tem como colocar... Eu tava pensando ontem, depois a gente vai falar ao longo da live a respeito disso. Eu vou colocar o texto lá na Folha Democrata, eu acho que durante a live. Tá rolando, gente, nos bastidores. E veja, não tem nada de errado com a tese em si.
a tese de furar a bolha é interessante. A tese de que o nosso campo político precisa ampliar escopo, precisa às vezes conversar com quem a gente discorda, ela não é uma tese ruim. É uma tese que até tem uma certa sustentabilidade. Mas o problema é que o que virou atualmente com a onda dos podcasts, e muitos desses podcasts são de extrema direita, muitos desses podcasts são entreguistas, muitos desses podcasts são questões aí que a gente enxerga. Os podcasts eu vou falar nomeadamente, tá? O caso que estava bombando nos últimos meses é do Três Irmãos, mas outros podcasts estão sendo usados como espaço da esquerda aí, o Inteligência Limitada, o Flow, foram espaço para isso. As pessoas que vão para lá serem entrevistadas, elas precisam botar uma coisa na cabeça, ali é um espaço de extrema direita. O Inteligência Limitada, no caso, é um puxadinho do MBL. Tá? E eu não tô difamando, eu tô explicando o que é. Por que eles são tão bombados? Eles são tão bombados porque são espaços de direita e de extrema direita. São espaços, inclusive, hiperfinanciados por marcas. E uma série de comunicadores fizeram uma articulação nesses últimos dias, eu estava envolvido nisso, e a Folha Democrata assinou esse documento, junto com o Drops de Jogos, junto com as minhas iniciativas. A gente precisa começar a defender os nossos veículos progressistas e os nossos espaços progressistas. Porque a gente não pode normalizar fascismo, gente. Na pandemia, esses podcasts, e isso foi uma coisa que eu perguntei pro Monark, na época que ele deu uma entrevista no DCM. É isso mesmo, Lucas. É isso aí. Quando ele deu uma entrevista pro DCM, eu falei para ele a respeito dos riscos de se dar um espaço para um terraplanista. Só que essas pessoas não têm critério. Essas pessoas vão ver o Stand With Us, que é aquela ONG israelense, no meio do genocídio em Gaza. Eles não têm noção, não têm escrúpulo, porque o foco é a visualização pela visualização. Não é o trabalho que a gente faz aqui. Não é o trabalho que a gente faz aqui de curadoria cuidadosa, de abordagem crítica em cima dos principais assuntos. É enxergar, na verdade, como a média dos empresários fazem, enxergar o seu negócio como uma mina de dinheiro e ver as formas que você pode capitalizar. E se os esquerdistas encherem muito o saco, você dispensa. Agora, se o influenciador comunista render uma grana, você chama. Você chama até onde rende a grana, depois você dispensa. E a gente precisa se mobilizar, pessoal. Pode ser que a gente arrume uma treta com isso, mas dane-se. A gente precisa fortalecer os nossos espaços progressistas, turma. A gente precisa fortalecer os nossos espaços antifascistas. Os nossos espaços em que há uma análise crítica aberta. Os nossos espaços que possuem cabedal, possuem estrutura, possuem pessoas capacitadas. Que a gente faça esse tipo de espaço. Por exemplo, quando o Reinaldo Azevedo foi escalado para entrevistar o Lula, eu nem acho que a última entrevista foi tão boa assim, mas é fundamental que um comunicador grande, um dos maiores do UOL, dê uma outra repercussão para as falas do presidente que não seja só a mídia oportunista, querendo toda hora sabotar o governo. Nós precisamos... Não adianta a gente falar só em furar bolha quando a nossa bolha está enfraquecida. Quando nós não favorecemos os nossos. A gente tem um sacrifício aqui para manter financeiramente os nossos canais. E vocês sabem que eu tenho capacidade, tenho quilômetro rodado para falar isso. É extremamente difícil. Eu tomo frente, inclusive, dessas questões para manter os canais no ar. E por que a gente tem esse desafio de manter os canais no ar? Porque a gente acredita nos propósitos que a gente está colocando aqui. É difícil, gente. As pessoas que são realmente de esquerda, as pessoas que realmente fazem uma cobertura antifascista, as pessoas que realmente querem que o Bolsonaro nunca mais, Bolsonaro congêneres e extrema-direita nunca mais voltem para a vida pública, a gente sabe o custo que é isso.
As ameaças, os processos, o fato da gente não ter liberdade plena de imprensa, o fato de ter veículos com mais de uma centena de processos. Não se trata de uma carta só para reclamar. Não se trata só de uma treta para reclamar, mas se trata da gente ter uma visão de longo prazo, da gente ter uma visão de sistema, da gente ter uma visão do que é melhor para o nosso espaço. Para o nosso espaço. Esse podcast Três Irmãos promoveu, tá no texto, depois vocês vão ver publicado no site da Folha Democrata e já está circulando. Por enquanto está publicado em 2 lugares. Está publicado no Drops que eu soltei essa madrugada e está publicado no site da FNDC, que é... Eu estou confundindo com fundo, mas não é fundo, é... Acho que é... Deixa eu ver aqui só um minutinho no texto. Que é o Fórum Nacional de Democratização das Comunicações, a FNDC. A FNDC e o Drops estão divulgando, por enquanto, a Folha Democrata em instantes, daqui a pouco vai ter o texto no site. Por que isso? A gente precisa se defender, gente. A gente precisa discutir os nossos espaços. Quem assina esse documento? Meteoro Brasil, Medo e Delírio em Brasília, Barão de Tararé, grandes comunicadores. Grandes comunicadores. Não é só tretinha, não é só querer ir atrás, ir contra os colegas que eventualmente acham que estão furando uma bolha. Veja, eu não sou nem contra os nossos influenciadores, dar entrevista, por exemplo, na mídia hegemônica. Às vezes você tem que conversar com o inimigo. Às vezes você tem que estar no espaço do inimigo. Mas você tem que tomar cuidado para você não confundir ele com um amigo. Você acreditar que um host de um podcast que você mal conhece direito está se transformando em comunista. Ele não está. Ele pode estar mentindo. E não é uma afronta eu colocar dúvidas a respeito disso. Não é comportamento de seita. Não, é uma questão de coerência ideológica. E é uma questão também de não ser feito de idiota. Ou de fazer outras pessoas serem feitas de idiotas. Ninguém nasceu ontem. Ninguém nasceu ontem. Obrigado, Lucas. A gente se esforça. O MBL aí tá... O MBL, vamos falar de inimigos? O MBL cria seus espaços. Então, não adianta a gente terceirizar isso para um outro podcast, gente. Não adianta. Não adianta. Eu sei que os comunicadores que eu tô criticando aqui, em questão, alguns deles têm espaço próprio. Não tô falando também com amadores. Mas é problemática essa simbiose com determinados espaços de debate, com essa nomenclatura dos debates. Veja, o fato de você furar a bolha não pode ser uma desculpa para você sabotar o seu campo. O fato do esquerdista furar a bolha, como por exemplo foi a mudança da cabeça de um Reinaldo Azevedo, que foi pública, o fato de um Reinaldo Azevedo mudar de cabeça, do ponto de vista político, não é desculpa para você não se preocupar com o seu próprio campo. Tem gente que assina, por exemplo, esse documento, como a revista Jacobina, que ela precisa ser fortalecida, é uma revista fundamental para o nosso campo. Le Monde Diplomatique, O Brasil de Fato, que é um veículo ligado ao MST. Então, gente, é importante isso. É importante isso. Claro, esses podcasts são um fenômeno de audiência, são grandes. Mas o Três Irmãos não é maior do que muito canal de esquerda, não, tá? Ele estava sendo bombado nessa lógica dos debates. Na lógica dos cortes. Mas ele não é um monstro. Não é um monstro. Eu vi os números no Social Blade. Não é tão grande assim, não. A revista Jacobina é maravilhosa. A Boitempo também. Sim. Sim. Nós temos que fortalecer os nossos braços, os nossos veículos. Agora tem a OnPlay lá com o DCM 247, a Fórum, com cursos. É importante, gente. É importante.
A gente não ser suicida na nossa comunicação. A gente ter crítica e autocrítica e aceitar quando nós formos criticados. Veja só que revolucionário. Não só fazer a revolução brasileira, mas também aceitar críticas. Aceitar que nem todo mundo gosta de você da mesma forma. Aceitar que você tem que ter. Você é um adulto na sala. E que, eventualmente, os seus críticos podem ser tratados com respeito. Não fazendo textão atacando. Que é muito ruim isso. Então, gente, é importante isso. É importante nós sermos os adultos da sala. Porque é o seguinte, senão a gente vai acabar como a extrema-direita tá acabando agora. O Eduardo Bolsonaro quebrou a extrema-direita. A esquerda não precisa fazer a mesma coisa. A esquerda não precisa fazer a mesma coisa. A gente não precisa brigar entre nós. A gente não precisa enfraquecer as nossas iniciativas. A gente pode ser mais esperto do que isso. Nós temos que ter inteligência. Nós temos que ter coerência. Nós temos que ter humildade também. Humildade. Quando eu falo essas coisas, gente, eu não estou dizendo aqui que eu sou o fodão do bairro Peixoto. Não é isso. Eu sei do meu espaço. Eu sei que o meu 1 milhão aqui na Folha Democrata, a gente está perto de bater 1 milhão por mês. Eu sei que o meu 1 milhão por mês aqui é suado. Eu sei que a minha comunicação talvez tenha deficiências. Talvez eu pudesse fazer outras coisas melhores para alavancar minha comunicação. Eu sei de tudo isso. E tá tudo certo. Só que eu sei também ouvir, eu também preciso ser ouvido. Eu preciso ser ouvido, precisa haver um debate. Esse sim um verdadeiro debate, não um debate de 1 versus 20 reaças. Isso não é debate, isso é espetáculo. O debate real se dá com adultos na sala. O debate real se dá com respeito. Não estou entrando no mérito de brigas dos outros. Eu estou falando do que eu espero que as pessoas sejam comigo. E tem gente faltando com respeito. Tem gente ultrapassando a linha. Tem gente tomando decisões equivocadas. Tinha esses dias, gente, não vou nem citar o Três Irmãos, a questão não é só com eles. Anteontem, estava a Luna Zaratini debatendo com o Monark. A Luna Zaratini é uma excelente vereadora, mas o que ela tá fazendo falando com o Monark? Aonde isso ia furar bolha, gente? Qual é o público do Monark? Qual é o público qual é o objetivo desse diálogo? Antes de ir para qualquer lugar, antes de fazer qualquer colocação, eu aqui, antes de fazer meus editoriais, eu paro e penso: por que é que eu vou falar sobre isso? Na comunicação nós temos que ser objetivos. Nós temos que ter um porquê. Quando eu seleciono as pautas aqui, até quando eu só escolho os vídeos. Os vídeos. Quando eu escolho só os vídeos aqui, eu faço isso com muito cuidado. Muito cuidado. Porque senão pode ser que eu comece a bater palma para maluco. Senão pode ser que eu comece a tomar decisões erradas. Isso é fundamental. A gente precisa tomar cuidado, gente. A política não pode ser só espetáculo. A política tem que ser um espaço de reflexão. A política tem que ser um espaço do que vocês estão falando aqui no chat nesse momento. A política precisa ser um espaço em que vocês financiem os canais para que eles se mantenham como espaços de resistência. Para que os comunicadores se mantenham vivos, para que a gente possa fazer uma reportagem. Ontem, falei no Meteoro de 2 matérias aqui. Uma delas foi copiada pela Mônica Bergamo. Sinal da importância do nosso trabalho, sinal que nós estamos por dentro do que está rolando realmente no noticiário. Sinal que as fontes que eu cultivei, os contatos que eu fiz, funcionam. Funcionam. E a gente tá na luta, e a gente vai continuar na luta. Só um minutinho, gente.
Então a gente tem que fazer esse esforço. A gente tem que fazer esse esforço coletivo, a gente tem que fazer esse esforço. Senão a gente se perde. Senão a gente se perde completamente. Completamente. Então é importante, gente. Legal, Lucas. Bacana que você assiste todos esses canais que são relevantíssimos. Então, gente, para vocês demonstrarem apoio à mídia antifascista, à mídia progressista, à mídia que realmente faz a diferença, pinga o superchat. Participa aqui da nossa live. Esteja presente aqui com as pessoas todas que estão nos acompanhando. E a gente precisa desse apoio de vocês. Ontem vocês gostaram da minha camiseta do Blind Guardian, né, gente? Minha camiseta velha. Vocês mandaram ajuda. Tô vendo aqui que teve uns comentários até. Coisa doida. Muito bom. Te agradecer, valeu demais da Lilian Macedo, da Cláudia Filler, do Jairo Ramos e da Miriam Silva. Muita gente aqui nos acompanhando. Pessoas que se tornaram membros aqui do canal para acompanhar o nosso curso de jornalismo. Que coisa maravilhosa, hein, gente? Que coisa maravilhosa. Eu tô vendo aqui alguns comentários que o pessoal tem nos mandado. E a gente tem que ter essa sagacidade, entendeu, gente? Essa esperteza. É de esperteza mesmo que eu falo, tá? Não é de ter, assim, nega princípios. Não é disso que eu tô falando. Não é disso que eu tô falando. Eu estou falando da nossa necessidade de efetivamente ir atrás do que nos interessa. É isso que conta em todas as coisas que a gente vai fazer nas próximas horas. E quem não puder contribuir financeiramente, compartilhe a live nas suas redes. Sim? Sim. A gente está aqui 8 da manhã, dando o mapa da mina para vocês, do que realmente faz a diferença para as pessoas que acompanham. E é isso. A gente precisa estar atento para as coisas realmente mudarem. Bom dia para todo mundo, gente. Vamos começando aqui com o racha do Eduardo Bolsonaro, com o nosso editorial, com a necessidade da gente proteger o nosso campo progressista e vamos abordar todos os principais assuntos para que a gente não perca absolutamente nada, gente. Fala, pessoal da Folha Democrata, aqui é Pedro Zambarda, editor do canal, falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata, gente. A Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix, você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.